Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos que eu tinha plena consciência de que o meu traje hoje traria comentários. E sabia que eu ia ter que ter coragem. Então, aos pastores amigos aí, se você queria uma motivação, uma inspiração, então está aí. O presidente já pode agora pregar também com essas vestes, né? Embora o senhor já me inspirou em uma das ministrações, vi você todo floridinho, bonitinho, né? Pastor Ronaldo Cusumano, né? Só a galera top aí, né? Desses trajes. E eu confesso também que as minhas ovelhas também ficaram um pouquinho assim, impactadas quando eu também preguei com esse blusão, mas estou aqui diante de um público bem seleto, né? Então eu creio que é preciso ter muita coragem para ministrar o que eu quero compartilhar hoje. Então já comecei quebrando paradigma com o traje, mas é um prazer estar aqui nessa manhã com os irmãos, fazendo parte desse conselho desde a sua fundação, e em ver o que esse conselho tem se tornado. E essas palavras que o pastor Reginaldo falou, elas são verdadeiras. O Conselho de Pastores de Meriti é um conselho respeitado e é um conselho que tem feito história. E eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, de cada líder que está aqui. E eu louvo ao Senhor também pelo privilégio que Ele me deu de ser um dos fundadores e também de ter sido um dos presidentes. E quero parabenizar o trabalho do pastor Cristiano Carvalho, que em meio a esse desafio de pandemia não tem se rendido, tem sido ousado e tem se posicionado como um líder dessa cidade. E essa manhã estarmos aqui é uma resposta para o mundo espiritual, que a igreja ainda está de pé, que nada vai calar a voz da igreja, que nada vai nos parar, porque quem nos garante é o Senhor da igreja, é o Senhor Jesus, aleluia. E eu espero que nesta manhã, essa reunião solene, ela traga em nós, por meio do Espírito Santo, motivações novas, que a nossa fé seja fortalecida, que o poder de Deus, ele seja derramado aqui sobre nós, para que nós possamos continuar a trajetória que Ele nos deu e nos chamou. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero, antes de compartilhar a palavra que o Pai nos deu, eu quero aqui, em nome do conselho, pedir para as mulheres ficarem em pé agora, né? Mulheres, fiquem em pé. Esse mês, né, é um mês especial, é um mês onde se destaca, né, o valor da mulher. Embora da onde partiu isso não é o que Deus tinha, porém podemos aproveitar o que tem de bom nessa ideia, que é trazer a mulher para o seu valor, né? Vocês são especiais, são tão especiais, que vocês, quando foram chamadas para ser ajudadora, vocês levam com vocês uma virtude, que o homem sem vocês não consegue ser completo, e é através de vocês que um homem se completa. Eu aprendi isso por meio da palavra. Por isso o Senhor tirou vocês da nossa costela. Por quê? Para dar ao lado, para ser uma auxiliadora. Deus abençoe vocês. Eu vou estar orando, abençoando vocês, representando as mulheres dessa cidade, né? Tem muitas pastoras aqui, ou esposas de pastores, lideranças femininas aqui, e eu quero orar, abençoando a vida de vocês. Pai, eu louvo ao Senhor por essas mulheres de Deus que estão aqui, por essas mulheres que o Senhor tem levantado no seu reino, para serem mulheres de oração, mulheres, Pai, com unção profética, Senhor Deus, para liberar palavras de sabedoria sobre as nossas vidas, sobre a vida das outras mulheres. Pai, eu abençoo as tuas filhas com toda sorte de bênçãos espirituais, Pai, em o nome de Jesus, que a cada dia elas se tornem, Senhor Deus, mulheres segundo o seu coração, em o nome de Jesus, mulheres sábias, Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus, e que elas se tornem cada dia mais exemplo para outras mulheres, para que elas se tornem padrão da tua palavra, Senhor, para essa sociedade tão corrompida. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por cada
mulher aqui nessa manhã, representando as mulheres dessa cidade, em o nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir, homens, essas mulheres aí? A vocês que estão nos assistindo, mulheres, Deus abençoe, tá bom? No nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor também, está aqui comigo a minha esposa, a minha princesa, pastora Graça. Deus tem usado essa mulher de uma forma poderosa para me sustentar, para estar comigo lado a lado, e tem feito um trabalho lindo ali no nosso ministério com as mulheres e ao meu lado. Tem sido muito bom estar casado com essa mulher, que o Senhor renove cada dia o nosso amor, e que o Senhor a cada dia nos torne íntimos em todos os sentidos. Aleluia, glória a Deus. Hoje quero lembrar você, filha, que hoje a gente encerra o jejum de Daniel. Então, a partir de 0 horas eu já posso comer carne. Então, se prepara em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como o pastor Cristiano falou, tem homens ainda aí tendo que pedir desculpa, Meu Deus, cadê os homens de Deus? Vai dar um glória a Deus aí. Amém. Dá um aí, bem de homem aí. Vai. Aê, glória a Deus. Que tem homem fazendo assim, mas não pode, Em nome de Jesus. Também tem aqui umas ovelhas amadas e líderes do nosso ministério que está aqui hoje me honrando também, honrando o conselho. Deus abençoe. Obrigado por vocês serem instrumentos de Deus para me abençoar, para me orar por mim nesse momento. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Cristiano de poder ministrar a palavra. Amém? Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Assim diz o Senhor, através de sua santa palavra: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. Eu queria que os irmãos agora orassem, aliás, lessem esse texto bem forte, bem bonito. Quando eu falar, já você faz essa leitura, por favor, amém? Ao ponto lá do povo que está na live, ouça a sua voz. Já. Amém? Pode se sentar, eu quero pregar nesta manhã sobre o seguinte tema: a igreja e o cenário atual. A igreja e o cenário atual. Espírito Santo, continua falando conosco nesta manhã de uma maneira poderosa. A tua palavra, Senhor Deus, vai ser compartilhada. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de ti. Eu deposito, Senhor Deus, diante de ti toda a minha capacidade humana, intelectual, bíblica e teológica, Senhor. Pai, que estas coisas sejam apenas uma ferramenta em suas mãos, Pai. Senhor Deus, que esta palavra nesta manhã, ela cumpra o propósito a qual o Senhor já designou, Senhor. Que esta palavra, Senhor Deus, traga para nós respostas para um tempo tão difícil a qual estamos vivendo, mas um tempo também oportuno, Senhor, de o Senhor fazer grandes coisas no meio do teu povo e através do teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, que a tua unção flua em nosso meio, Pai. E conforme eu for pregando esta palavra, que uma espada afiada, Pai, saia da minha boca, em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, que tu cresças e eu diminua, Senhor Deus, que o teu Espírito tome a direção desse momento, porque eu necessito, Espírito Santo, disso, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amados, o contexto histórico onde esse texto está inserido, é um contexto onde Israel estava com sua liderança
indefinida naquele momento. Era um tempo onde Saul e a sua descendência real haviam sido mortos ali na guerra contra os filisteus. Então aquele momento era um momento onde havia uma indefinição de liderança ali em Israel. Davi ainda não tinha sido aclamado rei de todo Israel. Embora Davi estivesse ganhando naquele momento, naquele tempo, vários adeptos vindo de várias tribos, para que então viesse aclamá-lo rei, o cenário daquele momento era um cenário de guerra, era um cenário de incerteza, era um cenário de insegurança. Alguns ainda estavam confusos sobre o futuro de Israel. Mas diante daquele quadro, daquele cenário caótico, Deus estava sinalizando que estava chegando um novo tempo para Israel. Aleluia! Repito, diante daquele cenário caótico, de insegurança, de incerteza, confusos como estavam, Deus, diante daquele cenário, estava sinalizando que estava chegando um novo tempo para Israel. Aleluia! Estamos, irmãos, diante de um cenário caótico, semelhante a um cenário de guerra, provocada por esta pandemia, que já não bastasse estar matando tantas pessoas, embora, abro parênteses, de desconfiar, porque ninguém morre de mais nada, né? Ninguém morre de mais nada, e a gente está cansado de ver aí notícias, né, de que pessoas morreram de certa enfermidade, e aí vão lá e colocam o Covid, mas talvez nunca se somou ou noticiou, né, tantas mortes, e existe um propósito, eu não vou entrar nesse mérito, enfim, mas não se bastasse isso, ainda existe uma politização que não é só nacional, uma politização mundial que, por certo, tem a ver com uma agenda global. E a gente precisa estar muito atento a isso. Mas se tem um tempo que a igreja, que os líderes, que os pastores precisam estar atentos, é este tempo em que estamos. E o objetivo desta palavra é nós entendermos, à luz dela, por meio dessa experiência que eu vou compartilhar desta palavra, como nós devemos nos comportar em tempos como um tempo que estamos vivendo. Nós estamos vendo um tempo onde, como eu falei, estamos vendo uma agenda global sendo acelerada, aonde esta agenda tem colocado a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de culto em risco. Não há dúvida que o que mais as trevas quer nesse momento é calar a igreja. Não há dúvidas de que este é um tempo onde as trevas estão trabalhando para que nós deixemos de nos congregar. Isso é notório. Embora tenhamos a garantia da Constituição brasileira, mas temos visto um STF que não honra aquilo que era para eles estarem fazendo, que era guardar a Constituição. Mas é diante desse cenário, queridos, é diante desse cenário de incerteza, de confusão, provocado por esta pandemia, que eu tenho discernido no Espírito, que através desta pandemia, Deus também está nos dizendo algo, que Deus está sinalizando para a sua igreja, que Ele está mudando a sua forma de se movimentar na terra. Aleluia! Nós precisamos estar atentos a isso.
Deus está sinalizando algo para a igreja, e eu entendo que neste tempo, onde Deus está mudando a sua forma de se movimentar, Ele também está dizendo: é neste cenário caótico que eu quero fazer coisas novas, é nesse cenário caótico que eu tenho algo novo para derramar sobre a minha igreja, é nesse cenário caótico que eu quero cumprir a minha promessa, que antes que o arrebatamento chegue, eu vou derramar um poderoso avivamento sobre a minha igreja. Aleluia! Oh, queridos, creia nesta palavra, creia nesta palavra. Se der tempo, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivido no meu ministério, por eu passar a ter essa leitura espiritual, porque desde que essa pandemia começou, eu tenho me esforçado em Deus, no Espírito, para querer entender qual é o papel da igreja nesse momento, como eu devo me mover no reino, como eu devo transitar no reino de Deus, em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Havia ali uma indefinição de liderança. Estamos vivendo um tempo onde tem lideranças indefinidas. Estamos vivendo um tempo onde está havendo lideranças confusas. E nós precisamos fazer a leitura espiritual daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. O Senhor quer nos levar, queridos, para um tempo onde a igreja deve entender qual é o caminho a seguir, pois o Senhor confiou, pastores, em nossas mãos um rebanho, e nós precisamos de dar respostas àqueles que Deus tem nos confiado. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo tão difícil. Todos que estudam a palavra do Senhor, a história de Israel, sabem que Israel tinha 12 tribos, e que os nomes destas tribos, elas tinham um significado, e que cada uma dessas tribos possuía habilidades concedidas pelo Senhor, para que pudessem se movimentar no reino de Israel. E a tribo de Issacar era uma tribo que tinha um chamado, uma vocação para uma posição de liderança. Nesse tempo difícil, Deus derramou sobre mim e você uma unção de liderança. Deus derramou sobre nós, sabe, algo precioso, para que nós venhamos conduzir a obra do Senhor. E nós precisamos tomar posse disso. Mais do que nunca nós precisamos colocar em evidência o chamado que o Senhor nos deu, a unção que foi derramada sobre nós. Parafraseando o que o Reginaldo falou aqui, ele falava assim: se o conselho entendesse a força que ele tem, nós estaríamos talvez já muito avançados. Eu diria, se nós pastores realmente entendermos e tomarmos posse da unção que está sobre nós, do poder que está em nós, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de poder, queridos, nada pode nos parar, nada pode nos vencer, nada pode, travar o que Deus tem para fazer e derramar nas nossas vidas. Não podemos baixar a guarda, não podemos parar, ainda que isso custe as nossas vidas, ainda que isto custe para nós até prisões, mas nós precisamos liderar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nos posicionar. E a tribo de Issacar era uma tribo que tinha uma habilidade preciosa. Ela não tinha habilidade de guerrear, ela não tinha homens guerreiros, mas ela tinha uma habilidade tremenda, que é uma habilidade que nós como igreja, como pastores e líderes, precisamos buscar para viver nesses dias. A tribo de Issacar era uma tribo que tinha uma habilidade de discernir os tempos, e por causa disso eles eram estrategistas. Então é um tempo que nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. Nós temos um chamado também, como foi dito, de liderança. E eu creio, irmãos, que nesta manhã, por meio desta palavra, o Senhor quer liberar sobre nós uma unção semelhante à que Ele liberou sobre a tribo de Issacar,
para que eu e você possamos discernir o tempo, para que nós possamos discernir a vontade do Pai, para que nós possamos nos mover de acordo com como Ele quer que nos movamos. É preciso que façamos uma leitura correta, para que possamos transitar no reino, alinhados com Ele. E diante deste cenário, o que a tribo de Issacar discerniu naquele momento, para que Israel desfrutasse desse novo tempo? Havia uma chave para que Israel então pudesse viver esse novo tempo. E qual era a chave? Era a chave de discernir que aquele era o momento, aquele era o tempo de uma transição de governo sobre Israel. Esta era a chave que, ao acontecer, então Deus traria um novo tempo sobre Israel. Diante do cenário de batalha que Israel estava enfrentando, foi a tribo de Issacar que, diante das circunstâncias, discerniu que chegara o tempo de transicionar o governo de Saul para Davi, levando as outras tribos a entender o mesmo, e por isso venceram a guerra, e todo Israel aclamou Davi rei. Observando, irmãos, este cenário em que estamos atual, eu também tenho discernido que nós estamos em um tempo de transição de governo. Essa é a minha leitura espiritual, e aqui vai o meu desejo de que aquilo que eu estou compartilhando com vocês, o Espírito Santo testifique no seu espírito que nós estamos em um tempo, uma das coisas que Deus está sinalizando para a sua igreja neste tempo de pandemia, que é necessário que haja uma transição de governo, e você vai entender melhor o que Deus está querendo nos falar. Essa é a direção que eu tenho entendido, e eu me lembro aqui agora, que quando Deus me deu uma direção para 2020, para o meu ministério, ainda não tinha acontecido a pandemia, e Deus falava comigo que 2020 no meu ministério era o ano do governo de Deus. E eu comecei a perguntar ao Senhor ainda em 2019, antes do final do ano, eu falei: Senhor, por que o Senhor está me dando direcionamento que 2020 é o ano do governo? E Deus falava comigo: é tempo de eu restabelecer o meu governo sobre a minha igreja, porque eu quero preparar a minha noiva para o encontro do noivo, porque está prestes a acontecer. E quando a pandemia veio, eu comecei a entender que alguma coisa estava acontecendo, e eu comecei a buscar o Senhor, e Ele foi dando direcionamento, Ele foi falando comigo aquilo que Ele tinha para a minha vida, e eu comecei a levar a igreja dentro dessa dimensão. Comecei a falar sobre o governo de Deus. E eu me lembro que, assistindo uma mensagem, ouvindo uma pastora, e aquilo veio de encontro àquilo que o Espírito Santo estava gerando no meu coração, e por isso eu quero compartilhar com você aqui, porque a partir dessa experiência que eu vou falar rápido aqui, eu discerni que, aí pastor Cristiano, aquilo que Deus estava falando comigo, Ele não estava falando comigo apenas para o meu ministério, mas era um clamor que Ele estava falando para a igreja no Brasil, para a igreja na terra. Porque ouvindo uma palavra, uma pastora ministrando, ela falava que o seu mentor espiritual tinha tido uma revelação também para o seu ministério, direcionando a igreja que 2020 começava uma década de governo. E vendo essa pastora falando isso, eu falei: meu Deus, que alinhamento, que testificação, que confirmação daquilo que o Senhor está falando conosco aqui também. Aí eu começo a perceber que, na verdade, o que Deus está falando, aquilo que Deus estava falando comigo, falando com tantos outros líderes, talvez você esteja aqui nessa manhã e você também já discerniu que é tempo de transicionar o governo, e você está glorificando ao Senhor e confirmando aquilo que Deus está falando com você. Mas talvez Deus vai me usar nessa manhã para te trazer a esse discernimento, que é um tempo de transicionar o governo. Aqui você vai entender melhor. Acredito que não é novidade para nenhum de nós líderes aqui, que ao longo da história muitas igrejas foram se perdendo, saindo dos trilhos,
perdendo a sua vocação e chamado, deixou de ser governada pelo Senhor, deixou de ser conduzida pelo Senhor da igreja. Por tempos a igreja quis caminhar com suas próprias pernas, abandonando os princípios e os valores de Deus. E por quê? Porque muitos líderes se venderam, se corromperam e passaram a buscar os seus próprios interesses. Em muitos lugares os cultos deixaram de ser cristocêntrico e passou a ser antropocêntrico. E também a gente vê um fenômeno de humanismo invadindo as igrejas, o pós-modernismo, o secularismo, o relativismo foi tomando conta de muitos altares, levando a igreja a se parecer mais com o mundo do que com o Senhor da igreja. Você está entendendo aonde, o que Deus está falando comigo, com você? Deus está, através dessa pandemia, trazendo um sinal para mim e para você. Igreja, para, liderança, para. Não é assim que eu chamei vocês, não é dessa forma que vocês devem transitar. Não foi assim não foi para isso que eu chamei vocês. A igreja não pode ser conduzida por homens, ela tem que ser conduzida pelo Senhor. Claro que por meio do Espírito Santo Deus levanta homens para conduzir o seu rebanho, mas eu tenho certeza que se você é um pastor sério, você sabe que há muito tempo a igreja vem se perdendo, e Deus não pode arrebatar uma igreja corrompida, uma igreja que perdeu o caminho da santidade, uma igreja que perdeu os seus princípios, seus valores, uma igreja que substituiu o poder do Espírito Santo por teologia. Teologia é bom, é importante, mas ela tem que ser uma ferramenta para que Deus possa nos usar para instruir a igreja, o rebanho do Senhor. Estamos trocando a direção do Espírito Santo por tantos outros conceitos humanos. A igreja vem se perdendo ao longo da história, e Deus não pode levar uma igreja corrompida. E se isso vinha acontecendo, queridos, isso tem a ver comigo e com você que pastoreia as ovelhas do Senhor. E nós precisamos, entender isso, porque se nós queremos experimentar o poderoso avivamento que Deus tem prometido para a sua igreja, a igreja precisa voltar aos trilhos que ela se perdeu. A igreja precisa voltar a pregar sobre arrependimento. A igreja precisa voltar a pregar que pecado é pecado e conduz ao inferno. A igreja precisa pregar não o evangelho de facilidade, porque o evangelho da cruz, já diz, é da cruz, é do sacrifício. Precisamos restaurar os nossos altares. Na década de 60, Leonardo Ravenhill já falava ali naquele livro que todos aqui talvez já tenham lido, alguns já leram, sobre por que tarda o avivamento. Lá atrás, o diabo já estava começando a tomar direção de muitas coisas, e ele já falava: está faltando nos púlpitos pregadores que pregam cheio do Espírito Santo, pregadores que tragam a palavra com verdade, com ousadia. Está faltando um evangelho de demonstração de poder. Aleluia. É tempo de Deus transicionar o governo. Ele está dizendo assim: eu preciso retomar o meu governo. É tempo de eu voltar a ser o Senhor da minha igreja. E não entra com aquele discurso teológico: que isso, pastor? Deus é Deus. Pois é, não lembro se foi a igreja de Sardes. Ele tinha sido expulso da igreja, e um dia ele voltou e falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quantos de nós usamos esse texto para falar para o ímpio? Mas essa palavra não foi para o ímpio, essa palavra foi para uma igreja que já tinha expulsado o Senhor, e já não era mais o seu governo naquela igreja, mas eram os próprios homens vivendo a seu bel prazer. E não é diferente nos dias de hoje. Deus está
preparando uma igreja para liberar um poderoso avivamento. Quantos creem nisso, queridos? Você crê que Deus está liberando algo nessa manhã para mim e para você? Deus está nos preparando nessa manhã por meio dessa palavra. Ele está nos chamando para um compromisso, porque Ele quer derramar algo poderoso sobre nós. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Deixa eu ser profeta do Senhor aqui. Há uma promessa, se você crê ou não, amém. Espero que você creia. Eu espero que você creia e se some comigo para crer nisso e buscar por isso. Além desta profecia de avivamento que vai preparar a igreja para os últimos dias, para o arrebatamento, aliás, há uns 5 anos atrás, conversando com alguns pastores do conselho, eu falava que eu sentia algo muito forte no meu coração, falando que dentro dessa promessa de avivamento que Deus tem para derramar na nação, para derramar em outros lugares, Deus falava que tinha uma promessa de um grande avivamento em São João de Meriti. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Ah, pastor, isso é muita pretensão, queridos. Não é pretensão, porque eu não estou falando de um avivamento que Deus vai fazer na minha igreja, e da minha igreja vai partir para vocês. Eu estou falando de algo que Deus quer fazer nas nossas igrejas, através de nós, para sacudir essa cidade e contagiar essa nação, contagiar outros lugares para a glória de Deus. E olha, o Espírito Santo é tremendo, irmãos. Eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou assim comigo: vou te lembrar de algo. Segura, pastor, o que eu vou falar. Vou deixar a irmã falar com o Senhor, porque eu preciso que você ouça isso. Preste atenção, pastor Cristiano e pastores dessa cidade. Isso aqui vai fluir mais ainda para quem transita aí no profético. Se você tem dificuldade com o profético, ora. Eu também já tive muita. Mas eu comecei a entender algumas coisas. O Espírito Santo falou assim comigo: lembra qual ano que o conselho começou? Eu falei: lembro, 2009. Pois é, esse ano o conselho faz 12 anos. E 12 aponta para governo. Eu creio, irmãos, que Deus está liberando uma janela para nós nessa cidade, para que nós venhamos experimentar um poderoso avivamento nas nossas igrejas, um poderoso avivamento que vai sacudir os nossos bairros, as nossas ruas, essa cidade, e vai contagiar o Rio de Janeiro, o Brasil e outros lugares do mundo. Você recebe essa palavra? Você crê nisso no nome de Jesus? Mas o que Deus está esperando de mim e de você nesta manhã, nós pastores, se alinhem comigo. É tempo de transição. Eu preciso tomar o governo novamente. Eu preciso ser o teu Senhor. Eu preciso ser o Senhor da minha igreja. Eu preciso que você, filho, filha, conduza a minha igreja alinhado com a minha palavra. Que vocês levem a minha igreja para o caminho de santidade. Que vocês levem a minha igreja para um caminho da oração, para o caminho do arrependimento. O que eu posso dizer para você, queridos, que desde que essa pandemia começou, já onde Deus estava falando com o meu ministério, que era tempo de o Senhor retomar o seu governo sobre a igreja. Eu comecei como eu disse já, a levar a igreja para esse caminho. E eu comecei a perguntar: Senhor, quando o verdadeiro avivamento virá sobre a igreja? E o Senhor me deu uma palavra. Eu preguei no dia 5 de abril. Alguns já conhecem esse testemunho que eu vou dar aqui. A quarentena começou na 3ª semana de março. Dia 22 eu comecei a transmitir os cultos ao vivo. A pastora Graça pregou uma mensagem por tema: não é só ficar em casa, onde ela começava a ministrar para a igreja, para atender nosso ministério, para que a igreja aproveitasse aquele tempo de quarentena e voltasse a restabelecer o sacerdócio no lar, os cultos. Somos uma igreja em célula. E aí o que nós fizemos?
como não estava podendo ter células, nós pedimos que as células se transformassem em células em famílias. Então aquele dia, que era o dia de nós estarmos em célula, então as famílias se reuniriam nas suas casas, e nós começamos ali um tempo de busca nas nossas casas, porque avivamento tem que começar primeiro nas nossas casas. Avivamento tem que começar dentro das nossas casas, porque não adianta nós não termos a nossa casa avivada como pastores, como líderes, porque será comprometedor querer que a igreja seja avivada. E eu digo sempre o seguinte: naquele dia 22 de março de 2020, Deus colocou uma chave de avivamento no meu ministério. No dia 5 de abril, dia de jejum nacional, quem lembra? Era um dia tremendo, pelo menos na minha leitura espiritual. Houve um jejum, e eu preguei sobre quando o verdadeiro avivamento virá, baseado naquele texto de 2 Crônicas 7,14, que todos conhecem. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o nosso ministério começou a entrar num caminho de arrependimento, de confissão de pecados, não pelos nossos apenas, mas pelo pecado da igreja, pelo pecado da igreja brasileira. E nós começamos a entrar nessa rota, e eu digo para você algo que aconteceu no meu ministério. Um grande fluir do avivamento começou a acontecer no meu ministério, e em meio a uma pandemia, as pessoas em casa começaram a ser batizadas no Espírito Santo, pessoas começaram a ser renovadas, curadas, pessoas que estavam com as suas igrejas, por questões de não ter um equipamento para poder prestar culto através das redes sociais, passaram ali a se alimentar. Fomos um instrumento para que muitos crentes não se perdessem nesse tempo. E a nossa igreja começou a se alinhar com o propósito de Deus. Começamos a estar mais atentos ao governo de Deus. Começamos a estar mais atentos a uma vida de piedade, a uma vida de oração. Passamos a ter relógio de oração, passamos a orar incessantemente. E em meio à pandemia, Deus liberando sinais, Deus fazendo acontecer. Eu tenho experimentado nesses dias alguns sinais de muitos avivamentos que nós lemos em alguns livros. As pessoas estão sendo atraídas, tem tido mais visitantes no nosso ministério, nas células. E depois, quando a gente pergunta: como você chegou aqui? Eu passei e senti vontade de entrar. Uma certa feita, um rapaz vindo da academia, ele passou e ele entrou, e depois disse que havia acontecido isso outras vezes, e ele chegou já no final do culto chorando, e quando eu fiz o apelo a ele: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Muitas pessoas que chegaram no nosso ministério desacreditados de igreja, desacreditados de um chamado, e Deus fazendo proezas, queridos. O que eu posso dizer para você é que a Betel começou a entrar dentro desse mover que Deus está falando, começou a se alinhar à vontade de Deus, e nós temos experimentado um crescimento em todos os níveis. Na conferência Avivamento já para o Brasil que nós fizemos, onde o pastor Cristiano, pastor Jorge, alguns pastores do conselho, pastor apóstolo Silvio, no domingo nós fizemos 12 horas de celebração. Olha que coisa louca, irmãos, e tremenda, porque quando o avivamento chega, a gente experimenta coisas incomuns, a gente experimenta coisas que a gente às vezes não entende. As coisas espirituais, elas só espiritualmente se discernem. E de repente, à tarde, que foi 12 horas ininterruptos, fizemos uma escala de pregações, uma escala de músicos da igreja, e nós oferecemos 12 horas de adoração. Mas quando chegou na parte da tarde, tinha poucas pessoas. Isso foi no mês de outubro, já estava liberado para cultos presenciais. E de repente eu fui orar, e o Senhor começou a me tomar em mistério, começou a me conduzir para uma oração de guerra, de batalha pela cidade. E comecei a guerrear.
E Deus mandava eu orar o Salmo 18, que é um salmo de guerra. E de repente, naquele momento que nós estávamos batalhando, uma jovem estava em casa, se preparando para tirar a sua vida. A jovem Letícia. E ela, ao mesmo tempo tendo uma guerra, porque veio de uma família cristã, e ela ali pensando em tirar a sua vida, e ela lembrou de um amigo que está aqui, o Redney, uma ovelha que está aqui do nosso ministério. E ela lembrou que uma vez ele convidou ela para ir na igreja, e ela passou um zap na hora para ele, falou assim: Redney, tem culto hoje na sua igreja? E ele disse: tem agora, vem agora. E aquela jovem chegou ali, não tirou a sua vida, e lá está sendo transformada para a glória de Deus. Domingo passado, estávamos no culto, e no final, um jovem, dentre as pessoas que entregou a sua vida para Jesus, estando ali na frente orando, aqui está o Orlando. Falei assim: Orlando é o nosso coordenador de células, e também ele coordena a consolidação da igreja. E quando ele estava ali fazendo um trabalho de consolidação, ele reparou que o jovem estava com seus pulsos todo cortado, e ele chamou ele para o canto e disse: o que está acontecendo? Ele começou a abrir o coração, que a vida dele, para ele já não tinha mais o porquê de existir. E ele revelou que por 2 vezes, quem conhece lá Betel, sabe que atrás tem um morro, tem uma lixeira inclusive, que a gente ora para Deus dar vitória naquilo lá, e é bem alto, talvez tenha ali uns 15 metros, no mínimo 10, uns 10 metros deve ter. E ele falou para o Orlando: por 2 vezes eu vim para me jogar lá de cima. E ele disse que não conseguiu, e ele discerniu. Olha só, moço, quando Deus quer fazer é tremendo. E ele discerniu que ele não conseguia se jogar por causa da igreja, e ele colocou no seu coração ir lá, e ele falou: Deus deve ter alguma coisa comigo nessa igreja. Porque quando o avivamento flui, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, baseado no livro de Ezequiel. O avivamento começa com poucas águas no altar, ele vai restaurando o altar, ele restaura a igreja, mas ele se torna um rio fora do templo. O avivamento que Deus quer gerar na minha e na sua igreja é algo tão poderoso, que vai fluir nas ruas do bairro, e vão tocar as pessoas vão começar a chegar na sua igreja chorando, porque elas querem aceitar a Jesus. Eu tenho vivido isso. Uma membro do meu ministério disse que a sua cunhada fica em casa chorando. Ela diz: olha, tem hora que eu estou aqui em casa, ela é católica, ela diz: tem hora que eu estou aqui em casa, a minha vontade é sair correndo, é entrar na tua igreja, e ter uma vida nova com Deus. Mas hoje é presa porque a família é católica, e talvez se ela fizesse isso hoje, ela geraria um problema dentro da sua família. Deus está nos sinalizando algo, queridos. Deus está nos sinalizando que é tempo de transicionar o governo, é tempo de retomada de governo. Deixa o Senhor te conduzir, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para conduzir a igreja nos interesses dele. A nossa visão tem que ser de reino, e não visão de rei. Tem pastores conduzindo com visão de rei: é tudo para mim, para o meu bel prazer, para o meu crescimento, para o meu império. Ei, Deus não te chamou para ser rei, porque Ele já é o rei dos reis. Ele te chamou para ser mordomo do reino. Portanto, que nós venhamos, em nome de Jesus, conduzir a obra do Pai como bons despenseiros do reino. Aleluia, em nome de Jesus. Porque eu olho para esse tempo, e eu vejo também um tempo de juízo, onde Deus quer tratar com os homens, e Deus quer tratar com a sua igreja. Um tempo de santificação, um tempo de busca, um tempo de arrependimento. Porque os pastores que não discernir e entender o que eu estou dizendo, pode aguardar que tem juízo. Eu sei que pode ser desconfortável ouvir isso.
Eu sei o quanto é sério falar isto, mas a Bíblia me respalda. Deus certa feita usou o profeta Jeremias para dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, diz o Senhor dos Exércitos. A responsabilidade é nossa, irmãos. A responsabilidade é nossa. Se a igreja está doente, nós que precisamos mudar a nossa postura. Deus não nos quer preocupado com números. Deus nos quer preocupado em preparar a sua noiva. E isso é automático. Se você fizer o dever de casa, Deus prospera. Eu tenho vivido o tempo de prosperidade. A comunidade onde a minha igreja está inserida, ela está impactada com o que Deus está fazendo. Hoje a nossa igreja tem sido comentada nas ruas. As pessoas estão me parando nas ruas para falar. Algumas pessoas que até me conhecem há tanto tempo, sabem que eu sou pastor, nunca falou que ia visitar a nossa igreja. Eu falo: pastor, eu vou lá fazer uma visita à sua igreja. Eu falo: vai sim, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Alguns pastores que estão aqui têm testemunhado de perto que eu tenho vivido. Porque o caos é o melhor cenário para Deus liberar a sua glória e o seu poder. Eu quero trazer você nessa manhã para esse entendimento. Tudo isso que está acontecendo é necessário que aconteça. Deus não perde o controle, você sabe disso. Cuidado, e eu vou te dizer isso porque eu também tenho que ter esse cuidado. Cuidado, para a gente não ouvir mais o que está acontecendo externamente do que ouvir o que Deus quer fazer na igreja. Cuidado. Cuidado com o clima de pavor, com o clima político que está, com essa pouca vergonha que está. Uma coisa é certa, queridos, nós não temos que estar, sendo dominados por esse tipo de ação. O que nós precisamos é nos alinhar com Deus, porque se nós nos alinharmos com Deus, Ele dissipa tudo. Tudo. Não tem STF, não tem Congresso Nacional, não tem nenhum agente público, nenhuma instituição pública, nada pode parar a igreja, mas a igreja tem que estar posicionada, a igreja tem que estar alinhada. Deus não quer líderes saús que andam em desobediência. Deus está à procura de pastores como Davi, que andam segundo o seu coração. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode aplaudir a Ele? A tribo de Issacar era uma tribo que tinha uma habilidade de discernir os tempos. E eu creio que Deus está derramando isso aqui nessa manhã. Você recebe? Que Deus está liberando uma unção para nós discernirmos o tempo. E porque o Senhor liberou sobre eles esta unção, eles eram dotados de uma inteligência espiritual. E porque eles tinham uma inteligência espiritual, eles eram expert em elaborar estratégias de guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei atrás, logo no início, que Issacar tinha um chamado de liderança. Escute isso, nenhuma tribo de Israel se movia em guerras sem antes consultar a tribo de Issacar. Eu vou repetir e vou ver se você pega a revelação. Em Israel, nenhuma tribo se movia sem antes consultar a tribo de Issacar.
porque quem detinha a sabedoria, a inteligência espiritual para elaborar aonde eles deveriam guerrear, qual trincheira deveriam fazer, aonde deveriam atacar, era Issacar. Deus liberou uma unção sobre a sua igreja de liderança. Não é o mundo que tem que nos conduzir, não são as coisas do mundo que estão acontecendo que tem que dizer como a igreja deve ser, mas é uma igreja que se posiciona, é uma liderança que se posiciona, uma liderança cheia do Espírito Santo, dotados por Deus, pelo seu Espírito, de uma inteligência espiritual, para que nós possamos conduzir a igreja do Senhor, para que nós possamos ser a esperança para este tempo presente. Nós somos a esperança. Nós somos a esperança. Se nós entendermos o que Deus está falando nessa manhã, nós em Deus faremos proezas. Nós em Deus vamos ser usados para desbaratar os inimigos. E essa potestade maligna que tem atuado no Brasil vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma promessa sobre a sua igreja de um poderoso avivamento. Deus quer derramar um avivamento sobre a sua igreja, e não é um avivamento, escute isso, que eu estou dividindo muita coisa aqui, compartilhando, melhor dizendo, o que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho crido que Deus tem me chamado para compartilhar isso com a sua igreja. O que Deus quer derramar sobre mim e sobre você vai atingir muitos lugares. Deus tem uma promessa. Nós não podemos fazer como os 10 espias que voltou e disse: olha, lá é terra de gigante. Quando o Senhor disse para Moisés: levanta 12 espias e mande a terra que eu vou dar. Mas nessa manhã Deus quer Calebes e Josués aqui, que não olhe o cenário, ainda que existe uma agenda global em curso, não importa, há uma promessa sobre a igreja aqui. A igreja experimentaria antes do arrebatamento um grande avivamento que iria varrer a nação. Então tome posse, tome posse. Uma coisa que Deus compartilhou comigo, que eu preciso falar com você: esse avivamento que Deus quer fazer na igreja não é uma visitação. Vou dizer de novo: esse avivamento que Deus quer derramar sobre a igreja não é uma visitação. De tempo em tempo Deus visita as suas igrejas, dependendo da forma que ela está se movendo, buscando. Mas Deus falou comigo, vou falar para você o que Deus falou comigo. Se servir para você, amém, glória a Deus. Deus falou comigo: meu servo, eu estou cheio de visitação. Eu não quero mais visitação, eu quero morar. Eu quero um avivamento que dure até a eternidade. Eu quero um avivamento onde a minha igreja entenda que o avivamento se torne uma necessidade diária dela, e uma cultura do meu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho experimentado pelo menos umas gotas de avivamento no meu ministério. Estou muito feliz. Mas o desafio agora é maior. O desafio é manter o avivamento. O desafio é manter essas ovelhas aqui comigo, colocando lenha no altar todos os dias, para que o fogo não se apague. É tempo de nós, pastor Francisco, apóstolo Silvio, falarmos para nossas igrejas, pastor Fernando dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas existe um caminho para isso. Todas as manhãs o sacerdote tirava as cinzas do altar e alimentava o altar com lenha. Se não houver uma busca diária nossa, o avivamento chega e passa. Eu queria que fosse toda semana, era toda semana, mas a gente teve que abrir espaço para outras coisas do ministério. De 15 em 15 dias, o nosso ministério está com uma oração, que a gente chama de oração de avivamento. Eu tenho hoje aproximadamente 160 membros. Muitos chegaram recentemente.
Eu tenho tido uma média, para a glória de Deus, de 40 a 50 pessoas, e às vezes tem 60 pessoas da igreja, às sextas-feiras, buscando o avivamento, para manter o avivamento, para que o fogo não se apague, e buscando a presença do Senhor. Nesse avivamento que temos vivido, Deus tem levantado os jovens cheios do Espírito Santo. Fica em pé, Renan. Eu indico aqui para os pastores. Você quer ver um dos frutos do avivamento do meu ministério? Você quer um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento da palavra, para ministrar os teus jovens? Aqui tem um. Esse jovem aqui que Deus tem levantado. Eu fico de bobeira como Deus usa ele. Obrigado, filho, pode sentar. E outra coisa, é palavra de excelência. Ele tem uma habilidade de trazer o conhecimento com o Espírito Santo tremendo. Os jovens estão pregando, hoje no meu ministério, no culto jovens, pastor Cristiano, não vem pregador de fora, todo mundo está sendo treinado para ser uma tocha viva do Senhor, para ser uma labareda de fogo. As crianças estão pedindo para pregar. Daqui a pouco, eu estou indo socorrer uma família, eu e minha esposa, 2, 3 horas da tarde, uma família de católicos, onde a mulher está falando de suicídio todo momento. Certa feita ela foi com o marido num lugar, eles são empresários, e eles foram comprar alguma coisa, ou foram em algum lugar, não sei se era em Petrópolis ou Teresópolis. Ela chegou num lugar muito alto e disse para ele assim, para o marido: vê que eu podia aproveitar esse momento e acabar logo com tudo. Recentemente ela sentou com o seu marido e disse: olha, ela cuida da parte administrativa da igreja, e ela disse para ele: eu preciso te ensinar todas as coisas que eu faço aqui na empresa, porque qualquer hora dessa você vai chegar em casa e eu vou estar morta. E uma ovelha do nosso ministério avivado, um evangelista, quando tomou conhecimento: não, a gente quer te ajudar, a gente vai levar a palavra para a sua vida, a gente tem um retiro espiritual lá, que é o renovo, vamos levar você para o renovo. E ela também é resistente, mas ela abriu hoje a porta para a gente ir lá orar por ela, e nós vamos lá levar vida para ela. Deus está nesse tempo querendo levantar uma igreja que tenha vida. O zoe de Deus para compartilhar. É tempo de Deus voltar a fazer sinais e prodígios no meio do teu povo, queridos. Oh, aleluia. É até meio-dia, presidente, que eu prego. Deus quer pastores com inteligência espiritual. Preste atenção. Eu vou ler um texto na Bíblia que fala sobre inteligência espiritual. Até certo tempo, a psicologia só tinha descoberto a inteligência racional e a inteligência emocional. Mas há pouco tempo, ela descobriu que existe a inteligência espiritual. E olha que interessante. Os estudiosos identificaram no cérebro humano, olha que coisa tremenda, irmãos. É isso aqui que eu vejo que Deus dava para Issacar, que Deus quer nos dar e ativar em nós, porque a inteligência espiritual já está em nós. E eu vou falar aqui cientificamente o que diz a pesquisa. Recentemente, os estudiosos identificaram que no cérebro humano existe uma área denominada ponto de Deus, módulo de Deus. Isso aqui são os homens, não é cristão não, ciências. Responsável, esse lugar do cérebro, ele é um lugar responsável pelas experiências espirituais e a busca por significado e valores para a vida, uma vez que a pessoa é capaz de desenvolver tal parte do cérebro. Também desenvolve o perdão, sensibilidade, compaixão, criatividade, entre outras habilidades. Assim o indivíduo passa a ver e agir de forma diferente perante as circunstâncias da vida. Inteligência espiritual tem como foco o equilíbrio da vida. Nela o ser humano pensa e age com direção, resultando assim em uma trajetória com mais significado. Uma vez que essa terceira dimensão, eles chamam de terceira dimensão, que essa terceira dimensão da inteligência é colocada em prática, a pessoa se torna mais criativa, tem mais insights e se comporta com base nos seus valores. O que a tribo de Issacar tinha, estava já na Bíblia lá atrás. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Em Colossenses 1:9, Paulo falando a Colossos diz o seguinte: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos,
não cessamos de orar por vocês e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É uma tradução que tem, uma versão, melhor dizendo, que tem essa expressão, inteligência espiritual. Portanto, Deus já colocou em nós essa inteligência. O que nós precisamos fazer? Senhor, toca e ativa no meu cérebro, Pai, essa inteligência, para que eu possa discernir a Tua vontade, Senhor, para que eu possa conduzir o Teu rebanho com inteligência. Aleluia. Eu encerro, que não vai dar para seguir, compartilhando na palavra um texto que Paulo se movia no reino com inteligência. E na igreja de Corinto ele deixou claro isso quando ele escreveu no capítulo 2, de 4 a 13, diz assim: a minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderes deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era, nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, e nem vai compreender, pois se a tivessem entendido, lá naquele tempo não crucificariam o Senhor da glória. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus todavia o revelou a nós. Deus todavia o revelou a nós. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Aleluia! Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com as palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Aleluia! Oh meu Deus, é esse pastor, é esse líder que Deus quer nos levantar nessa manhã. Líderes que ministrem no poder do Espírito Santo, debaixo de revelação, debaixo de conhecimento dele, aleluia, não em conhecimentos humanos e nem de filosofias vãs. Aleluia. É essa liderança, é essa igreja que Deus quer levantar em São João de Meriti, é esses líderes que Deus quer levantar em São João de Meriti. E não sejamos tímidos, queridos, não sejamos tímidos, que a soberba e a arrogância não nos invada, mas que também não sejamos tímidos. Não menospreze o chamado que Deus te deu, não menospreze a localidade que Deus te plantou. Não importa aonde Deus quer fluir, aonde Deus quer operar, só depende de mim e de você. Se Ele quer nos usar para alcançar outros, que assim seja, mas que não seja essa a nossa motivação, porque o que Ele tem primeiro é com você, com o seu ministério, depois Ele faz através de você. Que você nessa manhã receba essa palavra, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar ao Senhor, fiquemos em pé. Eu queria que você, pastor,
tivesse um momento com o Senhor aí no seu ambiente. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, até pelo período que estamos. Essa palavra falou ao teu espírito? Essa palavra serviu para você como líder, como pastor? Deus tratou com você nessa manhã? Então agora é o momento de você falar para Ele: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra porque ela é do teu coração, ela é do Senhor. Renova a sua aliança com o Senhor. Faz uma aferição, uma auto-reflexão de como você tem levado a noiva de Cristo. Pergunte para você mesmo se Deus tem sido o governo do seu ministério. E o que Ele falar com você, que você se alinhe ao coração dEle, à vontade dEle. Porque nessa manhã, em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida uma unção que estava sobre a tribo de Issacar para discernir os tempos, para você discernir a vontade do Pai dentro do seu ministério. Eu profetizo que os teus olhos espirituais se abram, que aquilo que estava oculto a você seja revelado em nome de Jesus. Eu profetizo que o Espírito Santo te ative no seu cérebro essa inteligência espiritual, para que você discirna o que Deus quer fazer na sua vida, no seu ministério e através. Eu libero sobre a sua vida uma unção que foi liberada sobre a minha vida, uma unção de avivamento da Rua Azusa, porque Deus levantou William Simon há 100 anos atrás para liberar um avivamento poderoso ali. E antes que ele morresse, ele foi usado pelo Espírito Santo. E o Senhor disse para ele: diga para a minha igreja que daqui a 100 anos eu vou liberar uma nuvem da minha glória semelhante a esta, e um avivamento vai ser em toda a terra. E um servo do Senhor brasileiro que está nos Estados Unidos teve nesse lugar lá onde foi a Rua Azusa, e ele compartilhou comigo. E o meu ministério tem vivido dias de glória. E se você recebe esse tipo de oração, eu não quero aqui mexer com as suas convicções teológicas, doutrinárias. E se você não recebeu, eu entendo, o próprio Senhor vai entender. Mas se você recebe, eu libero sobre você essa unção de avivamento da Rua Azusa. E eu profetizo que uma nuvem da glória de Deus invada seu ministério já a partir do próximo culto que tiver, se é hoje à noite, se é amanhã de manhã, amanhã à noite. Que algo sobrenatural você comece a experimentar no seu ministério. Um tempo novo de avivamento, um tempo novo onde a sua igreja vai experimentar um crescimento espiritual, um crescimento numérico, um crescimento financeiro. Você vai romper, você vai ir além, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu creio nessa palavra e eu com você reivindico a promessa do avivamento para o Brasil. Se você crê também nessa promessa, começa a falar: Senhor, eu reivindico junto com o teu filho essa promessa, para que essa promessa se cumpra sobre o Brasil. Um avivamento que vai alcançar todas as igrejas, que vai salvar muitas vidas. Senhor, eu creio, Pai, na promessa de um avivamento nessa cidade de São João de Meriti. Eu profetizo, Senhor Deus, que São João de Meriti é terra de avivamento, é terra de delícias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. O louvor pode adorar, presidente. Oh, recarabada chore mene carabá, recarabada chore mene carabada.